Queridos irmãos, é com muita alegria que nessa quinta-feira aqui de Roma me uno a cada um para que podermos escutar a palavra do Senhor e podermos juntos amar nosso Senhor com um coração mais ardente e também amar a igreja, amar os nossos bispos, amar o Papa, amar os nossos cardeais, amar os nossos sacerdotes e também amar os nossos fundadores e os nossos responsáveis. Quinta-feira na comunidade é um dia de unidade, é um dia também de lava-pés, de pedir perdão por todas as falhas da comunhão e é um dia de voltarmos de todo o coração nessa quaresma para o coração de Deus. No nosso livro de vida nós temos meditado o que é que não é o acompanhamento espiritual e no número 108 o diácono vai nos ensinar que o acompanhamento espiritual não é uma simples partilha fraterna. Mesmo se os tempos de acompanhamento são momentos muito fraternos, não se trata de uma simples troca de confidências ou de amizade, como podemos ter com outras pessoas, amigos, irmãos e irmãs na fé. O seu acompanhador é um instrumento que o Senhor dá para o acompanhamento da sua alma. Trata-se de uma atitude de outra ordem, bem diferente de conversar com alguém que se encontra na esquina de uma rua, com o qual você pode ter uma conversa profunda e às vezes inspirada. A diferença é que o seu acompanhador, ele ou ela, é aquele a quem o Senhor lhe confia e é com ele que você vai aprender a abrir o seu coração e que vai em seguida ser guiado e instruído pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, para lhe fazer avançar. E o Senhor vai se servir dele. Você tem um ato de fé a fazer, aliás, o acompanhamento deve sempre começar com um tempo de oração. Então é muito importante nós percebermos que o acompanhamento espiritual não se trata apenas de um bate-papo, de uma confidência entre amigos, mas é verdade que é confiar a sua alma a alguém que recebeu de Deus a graça de lhe conduzir. Você vai ser guiado, instruído pelo Espírito Santo para fazer avançar e Deus se serve desse instrumento que é o acompanhador espiritual para poder fazê-lo avançar na vida espiritual. Então demos graças nessa quinta-feira por todos os nossos acompanhadores, por todos aqueles que têm esse ministério de acompanhamento espiritual na igreja, por aqueles que têm acompanhado a minha alma, a sua alma, e peçamos a graça de nos arrependermos de todas as vezes que relativizamos ou que não damos importância a essa graça tão preciosa que é o acompanhamento espiritual. E é verdade que se você desabafa com alguém ou você fala da tua vida para outras pessoas, muitas vezes no próprio acompanhamento espiritual você esquece o essencial ou então você relativiza a autoridade espiritual que essa pessoa deveria ter na sua alma. É claro que, diante de uma criatura, nós devemos sempre fazer um ato de fé na graça de estado, quer dizer, a graça que Deus dá àquela pessoa por causa daquele chamado, por causa daquele ministério que ela vai desenvolver. Para além da pessoa visível que nós temos, nós vamos ver a pessoa invisível, a pessoa que está imbuída de uma graça, com essa graça de Deus para acompanhar a sua alma. Então, a alegria de vermos a pessoa que carrega uma graça para lhe acompanhar, para lhe ajudar a progredir na vida espiritual. Não esqueçamos que o acompanhamento espiritual faz sempre um progresso, um crescimento na nossa vida. Jeremias 17, 5 a 10. Assim diz o Senhor, maldito o homem que se fia no homem, que faz da carne a sua força, mas afasta o seu coração do Senhor. Ele é como um cardo na estepe, ele não vê quando vem a felicidade, ele habita os lugares secos no deserto, uma terra salgada, onde ninguém mora. Bendito o homem que se fia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto da água que lança suas raízes para a corrente. Ela não teme quando chega o calor, sua folhagem permanece verde. Em um ano de seca, ela não se preocupa e não para de produzir frutos. O coração é falso como ninguém, ele é incorrigível. Quem poderá conhecê-lo? Eu, Senhor, prescuto o coração, o som dos rins, para retribuir ao homem conforme o seu caminho, conforme o fruto das suas obras. Então, o profeta Jeremias vai nos alertar que o homem que confia no outro homem meramente na sua humanidade
é maldito, isto é, não é abençoado. Enquanto que o homem deve confiar em Deus e através de Deus, sim, confiar em mediações humanas. Mas confiamos nas mediações humanas porque confiamos em Deus. É na graça de Deus que repousa naquela pessoa que nós fazemos confiança. A nossa confiança, então, está no Senhor. E muitas vezes, quando vivemos momentos de angústia, momentos de abandono, momentos em que não entendemos aquilo que Deus quer, devemos repetir: Senhor, eu confio em vós, eu confio em vós, a minha confiança está em vós. E aquilo que o Espírito Santo quer, Ele sempre obtém. Então podemos estar muito tranquilos porque a paciência, como diz Santa Teresa d'Ávila, obtém tudo. Devemos ter a alegria de perceber que a paciência vai obter tudo. Salmo 1. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, que não para no caminho dos pecadores, que não se senta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto da água corrente. Dá fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Não são assim os ímpios, não são assim. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa, sim. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Então, que alegria podermos perceber que se o homem quer ser justo, se o homem quer ter uma vida fecunda, uma vida sólida, uma vida enraizada na graça de Deus, deve ser como esse homem que está plantado junto à corrente das águas e que no tempo devido dá frutos e as suas folhas nunca murcham. Quer dizer que é um homem enraizado em Deus, arraigado no amor de Deus, fundado em Deus. É um homem que sabe que as suas raízes devem ser bem profundas, bem enraizadas no coração de Deus. Não nos dispersemos, não idealizemos ninguém, mas aceitemos confiar no Senhor, que nos pede de confiar nas criaturas por causa da graça dele. Lucas 16, 19 e 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino a cada dia e se banqueteava com requintes. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras, e desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos no seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou torturado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida, e Lázaro, por suas vezes, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar por aqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem Moisés, nem aos profetas, nem mesmo alguém que ressuscite os mortos, não se convencerão. Forte essa palavra que faz com que a gente medite essa seriedade de escutarmos os profetas. Aqui é Moisés e todos os outros profetas que nos são dados como testemunho e que alertam, que tem uma palavra inspirada por Deus para nos converter e nos trazer de volta para o caminho de Deus. Mas muitas vezes, apesar de sermos chamados à atenção, muitas vezes, apesar de sermos corrigidos, não escutamos os profetas. Certamente que os acompanhadores espirituais foram e têm sido nas nossas vidas profetas, profetas de esperança, profetas para o arrependimento, profetas para uma vida mais santa, uma vida de conversão.
esse homem rico não escutou, esse homem rico não soube ler os sinais dos tempos, esse homem rico se confiou apenas nas suas riquezas e nas suas posses, enquanto que esse pobre Lázaro, ele confiou em Deus, ele aceitou as vicissitudes da vida e aceitou se deixar salvar. Aí, quando chega ao paraíso, ao reino dos céus, esse rico Lázaro, esse rico lembra de Lázaro e pede o socorro desse Lázaro, mas era tarde demais. Lembra-te que recebeste os teus bens na vida, agora Lázaro vai ser o recompensado. Aqui, essa passagem também nos faz pensar no tempo da graça. Nós não podemos brincar com o tempo que nos é dado. E nessa novena a São José, certamente temos dado graças a Deus por tudo que recebemos ao longo do tempo e toda a graça que Deus nos dá dia após dia. Não podemos, certamente, brincar com a graça de Deus, nem fazer com que, se tivéssemos todo o tempo do mundo e depois a gente se converte. Santa Teresinha tem uma frase muito importante: compreendi o valor do tempo que me é dado. Compreendi o valor do tempo que me era dado. Hoje a igreja celebra São Patrício, que nasce no ano de 380, então no início do cristianismo, na Grã-Bretanha, apesar de ter nascido de uma família religiosa, confessa que até aos 16 anos não tinha jamais essa preocupação de servir a Deus. E desde pequeno tinha um verdadeiro horror aos estudos. Então pode ser um bom padroeiro para aqueles que têm dificuldade de estudar. Apenas com 16 anos foi preso por piratas irlandeses e vendido como escravo. E o adolescente, vendo-se só e abandonado no sofrimento, na solidão e no desamparo, volta-se para Deus. 6 anos de cativeiro, então dos 16 aos 24 anos, vai ser a escola do futuro apóstolo. É impressionante como, às vezes, momentos muito difíceis, de grandes provações, se tornam verdadeiras escolas para o apostolado. Ele vai conhecer profundamente a língua céltica e vai, como seu senhor, que era um grande sacerdote druida, ele também se familiariza com os detalhes do druidismo. Patrício era cristão e depois de muitos desencaminhos conseguiu fugir e chegar na França. E na França, então, esse jovem vai se dirigir à abadia de São Martinho de Tours, onde viveu 4 anos, tendo sempre visões divinas que lhe mostravam a Irlanda como esse país onde ele deveria ir semear a fé. Bonito ter sonhos inspirados que nos levam a perceber a vontade de Deus. E São Patrício torna-se então padre missionário, chegando até a Inglaterra, agora impelido pelo Espírito Santo. São Patrício foi sagrado bispo e destinado então a anunciar o reino dos irlandeses e a conseguir a conversão de toda a Irlanda. Sobre São Patrício são contados muitos fatos milagrosos. Dizem que um chefe pagão quis matar lá a espada e ao desferir o golpe o seu braço ficou paralisado e só voltou ao normal quando ele se converteu. Então, muitas histórias de milagres, de sinais da santidade de São Patrício. Entre tantos milagres, bênçãos e maravilhas que acontecem na vida de São Patrício, ele mesmo se exclama dizendo assim: de onde vêm todas essas maravilhas? Como os filhos da Irlanda, que jamais haviam conhecido o verdadeiro Deus e adoravam ídolos impuros, tornam-se agora um povo santo, uma geração de filhos de Deus. O método do Santo Bispo não passa pela política, nem sangue dos mártires, nem pelos milagres, mas sim por uma construção de numerosos mosteiros. E fazendo com que a ilha passasse a ser conhecida como a Ilha dos Mosteiros. E vai falecer no ano de 461, com 30 anos, depois de um frutuoso apostolado na Ilha dos Santos. Então, numerosos santos foram formados na sua escola. Vejam como um jovem adolescente com tantas dificuldades pode se tornar um grande apóstolo. São Patrício, rogai por nós.